Tem algo que quase ninguém tem coragem de imaginar. E se chegar um momento em que Deus simplesmente se cale, não porque ele deixou de existir, não porque perdeu o poder, mas porque decidiu se afastar. A Bíblia mostra momentos em que o céu ficou em silêncio. E quando isso acontece, não é apenas disciplina, é consequência. E o mais assustador é que esse afastamento não começa de repente. Ele começa aos poucos, quase imperceptível. Hoje eu quero te mostrar quais são os sinais de que isso pode estar acontecendo e como impedir que seja tarde demais. Há um dia que ninguém quer que chegue. Você pode estar vivendo esse dia agora e nem saber, porque há uma confusão que afasta Deus de você silenciosamente. Descubra qual é. Há um dia que ninguém quer que chegue, um dia que você teme mais do que qualquer outro. Não é o dia em que você fica doente, não é o dia em que você perde uma oportunidade. Não é o dia em que a vida aperta de forma inesperada, é o dia em que Deus decide se afastar de você. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Você pode estar vivendo esse dia agora e nem saber. Porque há algo que eu preciso te dizer hoje, e quero que você ouça com o coração aberto. Não com defensividade, não com resistência, mas com a humildade de quem realmente deseja conhecer a Deus de verdade. O que vamos tratar aqui não é um ataque à sua fé. É um convite ao aprofundamento dela. É um chamado para que você desperte e compreenda o perigo que pode estar à sua porta neste exato momento. Quantas vezes você saiu de um culto sentindo um formigamento no peito, lágrimas escorrendo pelo rosto, e pensou: o Espírito Santo me tocou esta noite. Quantas vezes a música subiu, a atmosfera ficou carregada de emoção, e você interpretou aquilo como a presença divina? Não estou dizendo que Deus não estava lá. Estou perguntando: você tem certeza de que sabe distinguir entre o que veio de cima e o que veio de dentro? Porque essa confusão, essa mistura fatal entre emoção humana e obra genuína do Espírito, é capaz de afastar você de Deus sem que você perceba. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia o peso da glória de Deus como poucos jamais conheceram, disse certa vez que o maior perigo para a alma cristã não é a perseguição nem a pobreza. É o engano que se veste de espiritualidade. Ele pregava com fogo, com lágrimas, com convicção, mas nunca confundiu o entusiasmo da congregação com a obra do Espírito. Ele entendia, profundamente, que sentir muito não é o mesmo que receber do alto. E esse tema chegou até você não por acaso, porque existe uma diferença enorme, profunda, essencial, entre a emoção humana e a obra genuína do Espírito Santo. Confundir as duas não é apenas um erro teológico. É perigoso, muito perigoso. Pode custar a sua caminhada, o seu discernimento e, em casos extremos, até a sua própria salvação. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Veja bem essa verdade. A própria Escritura reconhece que existe uma fronteira entre alma e espírito, e essa fronteira precisa ser discernida. Não é algo opcional, é fundamental. Alma é onde moram as emoções. O espírito é onde Deus habita no crente. Quando você chora num culto porque a música tocou numa ferida antiga, isso é alma. Quando você chora porque o Espírito Santo está te convencendo de pecado e te chamando ao arrependimento verdadeiro, isso é espírito. Parece sutil? É. E é justamente por isso que tantos se perdem nessa confusão perigosa. Spurgeon dizia que uma das maiores misericórdias de Deus é nos dar discernimento. Não emoção, discernimento. Porque a emoção sem discernimento é como uma chama sem direção. Ilumina por um instante, mas pode queimar tudo à volta. E quantas igrejas, quantos lares, quantas vidas têm sido chamuscadas por essa confusão. Essa é a realidade que ninguém quer enfrentar, mas que você está prestes a compreender. Pense comigo. Você já conheceu alguém que vivia de pico em pico espiritual, que só se sentia próximo de Deus quando havia um show de luzes, um coral poderoso, uma pregação que arrancava gritos da plateia? E quando a vida comum chegava, a segunda-feira, as contas, os conflitos familiares, essa pessoa murchava, duvidava, reclamava que Deus estava longe?
Você pode ser essa pessoa. Ou alguém muito próximo de você pode estar vivendo isso agora. Isso não é espiritualidade profunda. Isso é dependência emocional disfarçada de fé. E não digo isso para diminuir ninguém. Digo porque já vi essa armadilha destruir pessoas que amavam genuinamente a Deus, mas nunca aprenderam a diferença crucial entre sentir e receber a obra verdadeira do Espírito. A palavra em 1 João 4:1 é absolutamente clara. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar, examinar, testar. Isso exige razão, maturidade e, acima de tudo, conhecimento profundo das Escrituras. Você não pode provar o que desconhece. Não pode discernir o que nunca estudou. A emoção não é inimiga da fé, mas ela não pode ser a guia da fé. A emoção é uma dádiva de Deus. Ele nos fez seres que sentem, que choram, que se alegram, que tremem diante do sagrado. Isso é bom, isso é humano, isso é bíblico. Os salmos estão cheios de emoção crua, honesta, profunda. Davi chorava. Jeremias lamentava. Paulo escrevia com o coração partido. Emoção não é problema. O problema, e este é o perigo real que pode fazer Deus se afastar, é quando a emoção assume o trono que pertence ao Espírito. Quando você começa a medir a qualidade da sua relação com Deus pela intensidade do que sente, e não pela profundidade do que obedece. Aí está o risco. Aí está o ponto de virada onde Deus pode decidir recuar. E se você quer aprofundar ainda mais essa intimidade com Deus de forma prática e transformadora, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real, sem pressa, sem performance, só você e o Pai. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se você sente que essa mensagem chegou na hora certa, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada semana trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã, sem superficialidade, sem entretenimento vazio. Mas como você reconhece quando isso está acontecendo? Como você sabe se está vivendo na emoção ou na realidade genuína do Espírito? Não existe um aviso luminoso piscando. Não vem um sinal de trânsito dizendo, pare, você está confundindo as coisas. Por isso, você precisa aprender a enxergar os sinais. E eles estão em toda parte, em sua vida, bem diante dos seus olhos. O primeiro sinal é a instabilidade espiritual. Você chega em casa depois de um culto maravilhoso, se sente no topo do mundo, mas na segunda-feira, quando o patrão te trata mal, quando seu cônjuge levanta a voz, quando uma conta chega inesperada, tudo desaba. A fé que você tinha no domingo sumiu como fumaça. Você muda de humor, muda de atitude, muda de disposição. Isso não é espiritualidade. Isso é dependência de clima emocional. A palavra diz em Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o enfrentarem diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Veja a sabedoria. A fé genuína não desaba quando as circunstâncias mudam. Ela persiste, ela produz paciência, ela gera maturidade. Mas a emoção é frágil. É dependente do ambiente, da música, da multidão ao redor. Você conhece a diferença entre uma árvore que é bonita por causa das flores que tem e uma árvore cujas raízes atravessam metros de profundidade? A primeira perde suas flores no inverno e parece morta. A segunda permanece viva, alimentada por raízes que ninguém vê, mesmo quando tudo acima é cinzento. Sua fé precisa ser como a segunda. O segundo sinal é o comportamento que não muda. Você tem experiências emocionantes na presença de Deus, mas quando volta para a realidade, as coisas continuam iguais. Você ainda briga com o mesmo vigor, ainda deseja as mesmas coisas mundanas, ainda fofoca do mesmo jeito, ainda é impaciente, ainda é mal educado, ainda guarda rancor. Nada se transformou. Absolutamente nada. Romanos 12:2 diz, e não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que comprovem qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Uma verdadeira obra do Espírito produz transformação. Ela muda o jeito que você pensa.
ela modifica suas prioridades, ela reorienta suas decisões. Quando nada muda, você não foi tocado pelo Espírito. Você foi tocado por sentimentos bonitos, e sentimentos bonitos não salvam ninguém. O terceiro sinal é a dependência do ambiente para se sentir espiritualmente vivo. Você precisa da música certa, precisa do culto certo, precisa daquele pregador específico, precisa estar cercado por pessoas que vibrem na mesma frequência. Fora desse ambiente, você se sente vazio, longe de Deus, desconectado. Mas se o Espírito Santo realmente habita em você, ele não depende de Wi-Fi, não depende de clima agradável, não depende de pessoas ao redor que reafirmem sua fé. Filipenses 4:7 promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Paz que excede entendimento. Não é paz que você sente quando tudo está certo. É paz que existe mesmo quando tudo está errado. É a certeza profunda que habita além das circunstâncias. O quarto sinal é notavelmente importante. Você muda de opinião sobre Deus baseado em sentimentos. Ontem, você se sentia abençoado e acreditava que Deus cuidava de você. Hoje, porque dormiu mal, ou porque recebeu uma notícia ruim, você sente que Deus a abandonou. Você chega a questionar se Ele realmente existe. Você sente raiva, você sente abandono, e essas emoções mudam completamente sua teologia. Sua compreensão sobre quem Deus é flutua com a maré emocional. A Bíblia em Hebreus 13:8 afirma com clareza: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deus não muda, sua natureza não muda, seus atributos não mudam. Se sua crença em quem Deus é está mudando constantemente, você está baseado em sentimentos, não em verdade revelada. O quinto sinal é a falta de raiz nas Escrituras. Você não consegue citar um versículo com exatidão. Sua fé é baseada em histórias que ouviu, em testemunhos de outras pessoas, em sensações que teve, mas não tem base sólida no texto bíblico. E quando vem uma dificuldade, quando surge uma dúvida profunda, quando alguém questiona sua fé, você não tem nada firme onde se apoiar. Você cai porque nunca construiu sobre rocha. Mateus 7:24 e 25 trazem uma parábola essencial. Portanto, quem ouve estas palavras que acabei de dizer e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Você construiu sua fé sobre rocha ou sobre areia movediça de sentimentos? Esses 5 sinais, observe-os em sua própria vida. Observe-os ao redor, porque quando você reconhece esses padrões, você compreende por que Deus pode estar se afastando. Não porque Ele seja cruel, mas porque você pode estar andando em engano, e um Deus que realmente ama você não permitirá que você continue iludido. Ele recua para que você acorde. Então, se a emoção não é o caminho, qual é? Como você reconhece a verdadeira obra do Espírito Santo? Como você sabe, com certeza absoluta, que Ele está operando em sua vida e não apenas seus sentimentos estão te enganando? A Bíblia nos dá a resposta mais clara possível. Não é complicada, não é mística, é profundamente prática, porque o Espírito Santo produz frutos. E frutos são coisas que você pode ver, tocar, reconhecer no mundo real. Gálatas 5:22 e 23 lista com precisão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olhe para essa lista com atenção. Você consegue fabricar amor genuíno com emoção? Conseguir simular por um tempo, talvez. Mas a emoção desaparece quando a pessoa deixa de ser conveniente. O amor do Espírito permanece mesmo quando não há retorno. Ele permanece com quem o magoa, com quem o decepciona, com quem não merece. Esse é o fruto autêntico, paz. Você consegue fabricar paz com emoção? Quando sua vida está um caos, quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido, você consegue gerar paz genuína através de sentimentos bonitos? Não. A emoção é filha das circunstâncias, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que vem do Espírito, ela existe independentemente das circunstâncias.
Ela é irracional aos olhos do mundo, mas é absolutamente real para quem a possui. Paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Agora você está entrando em territórios que a emoção nunca conseguiu alcançar verdadeiramente, porque paciência não é um sentimento, é uma escolha repetida dia após dia. Você escolhe não explodir quando poderia, escolhe ouvir quando deveria interromper, escolhe ceder quando deveria insistir. Nenhuma música consegue te dar paciência, nenhum culto, nenhuma experiência de pico emocional. Paciência é obra do Espírito. E aqui está o ponto crítico. Esses frutos não aparecem da noite para o dia. Eles não surgem de uma experiência. Eles crescem como um fruto de árvore cresce, lentamente, com consistência, alimentados pela vida que corre dentro da raiz. Você não planta uma maçã, você planta uma semente, e anos depois a árvore produz. Isso é fruto. Não é instantâneo, não é emocional. Considere a diferença entre efervescência e transformação genuína. Efervescência é quando você coloca refrigerante em um copo. Parece vivo, parece cheio de energia, parece estar fazendo algo, mas em poucas horas aquilo virou um líquido morto e vazio. Transformação é quando você cresce, quando suas células se renovam, quando você se torna uma versão melhor de si mesmo. É invisível enquanto acontece, mas os resultados são permanentes. A emoção é efervescência espiritual. Ela faz barulho, chama a atenção. Parece que algo grande está acontecendo, mas quando passa, você volta ao estado anterior. O Espírito Santo é transformação. Ele muda você de dentro para fora. Muda seu caráter, muda suas prioridades, muda como você vê a vida, a morte, a eternidade, o propósito. João 16:8 revela algo profundo sobre como o Espírito Santo trabalha. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convicção. Não é conforto fácil, não é agrado. É um chamado que mexe com a sua consciência. É um dedo apontado para aquilo que você está escondendo. É uma luz que expõe o que preferia deixar na sombra. Uma verdadeira obra do Espírito Santo te faz sentir incomodável às vezes. Te confronta, te corrige, te chama a crescer em áreas que você gostaria de ignorar. E esse incômodo, paradoxalmente, é sinal de que ele está realmente atuando. Porque um Deus que só te faz sentir bem, que nunca te confronta, que nunca te desafia, esse não é o Deus real. É um ídolo que você criou à imagem dos seus desejos. A palavra em 2 Timóteo 4:3 e 4 avisa com urgência. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Isso é exatamente o que está acontecendo. As pessoas querem mestres que façam bem, que tragam mensagens fáceis, que gerem sentimentos agradáveis. Não querem a verdade que confronta e transforma. Mas você está diferente. Porque você chegou até aqui nesta pregação, significa que você quer mais que sentimentos. Você quer realidade. Você quer saber se Deus realmente está com você. E não é preciso esperar por um momento emotivo para ter essa resposta. Você pode olhar para o seu caráter, para o seu comportamento, para o fruto que sua vida está produzindo. Romanos 8:16 promete: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, não é uma emoção que testifica. É o Espírito testificando com seu espírito. É uma comunicação profunda que vai além do que você sente na pele. É uma certeza que habita mais fundo que qualquer arrepio. E essa certeza não flutua, não muda com o tempo, não depende de clima favorável. Quando você percebe que os frutos do Espírito estão realmente crescendo em você, quando você se vê mais paciente, mais amoroso, mais honesto, mais compassivo do que era antes, aí você tem a prova real. Não precisa de sinais nos céus. Não precisa de vozes. Você tem evidência viva, prática, diária. Mas você pode estar pensando, tudo bem, entendi. Reconheço que estava confundindo emoção com o Espírito Santo. E agora? Como eu cultivo essa espiritualidade real? Como eu me livre dessa dependência de sentimentos
e construa uma fé que realmente sustente quando a vida aperta. A resposta começa com um ato que parece simples, mas que é revolucionário. Você precisa voltar à palavra. Não apenas ler. Voltar. Como alguém que volta para casa. Porque a palavra é sua bússola, é seu mapa. É o único espelho fiel que te mostrará a verdade sobre você mesmo. Você não consegue desenvolver discernimento sem estudo. Não consegue discernir o que não conhece. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15: Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre prontos para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Repare na palavra prontos. Você não fica pronto para defender sua fé através de sentimentos. Você fica pronto através do conhecimento, através do estudo, através do engajamento mental com a verdade revelada. E aqui está algo que a indústria religiosa moderna não quer que você saiba. Pensar é uma forma de adoração. Quando você estuda a palavra de Deus com sua mente desperta, quando você investiga, quando você questiona respeitosamente, quando você se dedica a compreender, você está adorando. Porque você está honrando o Deus que se revelou através das Escrituras. Você está tratando sua palavra com a seriedade que ela merece. Cultivar a espiritualidade genuína exige disciplina. Não a disciplina dura e sem alegria que o mundo prega, mas a disciplina que vem de quem realmente ama algo. Você não precisa de emoção para se exercitar. Você precisa de disciplina. Você não precisa de sentimentos para estudar. Você precisa de compromisso. E quando você cultiva essa disciplina espiritual, os frutos virão naturalmente. Romanos 6,19 diz: Falo como quem é humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como apresentastes os vossos membros em escravidão à impureza e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros em escravidão à justiça para a santificação. Você treina seu corpo para hábitos, treina sua mente para pensamentos, treina sua vontade para decisões. Por que não treinaria seu espírito? A segunda coisa que você precisa fazer é estabelecer um padrão de obediência consciente. Não obediência para se sentir bem. Obediência porque é o certo, porque Deus ordenou, porque você reconhece que a vontade dele é melhor que a sua, mesmo quando você não gosta da sua própria obediência. Você sabe o que distingue a verdadeira submissão ao Espírito Santo da ilusão? Quando Deus pede para você fazer algo que você não quer fazer e você faz mesmo assim. Quando Ele pede para você deixar algo que você ama e você deixa. Quando a obediência custa, quando contradiz seus desejos, quando te deixa vulnerável e você obedece mesmo assim. Aí você está verdadeiramente sob o governo do Espírito. João 14,15 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não, se sentirem amando, depois façam o que quiserem. Se realmente amam, vão guardar os mandamentos. Obediência é a medida do amor verdadeiro, não sentimentos de amor. Atos de amor através de obediência. A terceira coisa é crucial. Você precisa da comunidade autêntica, não da multidão que vibra junto, mas de pessoas reais, honestas, que caminham como você, que tropeçam como você, que crescem como você. Porque a espiritualidade genuína não é isolacionista. Ela não vive na torre de marfim da sua experiência particular. Hebreus 10, 24 e 25 exorta: E consideremos como incitar-nos uns aos outros à caridade e às boas obras, não abandonando a assembleia de nós mesmos, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Você precisa de irmãos que te exortem, que te corrijam, que te desafiem a crescer. Não amigos que apenas te fazem se sentir bem. A quarta coisa é aprender a reconhecer a voz de Deus através da leitura contemplativa da Bíblia. Não leitura acelerada, leitura lenta, mastigada, onde você deixa a palavra penetrar em você, onde você para, relê, pensa, questiona e ouve. Porque quando você conhece a palavra, você começa a reconhecer a voz de quem a escreveu. E essa voz te guia de forma consistente, não contraditória. Salmos 119, 105 afirma: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
e luz para o meu caminho. Você não precisa de sentimentos para saber para onde ir. Você tem uma luz, você tem direção, você tem orientação através da palavra. A quinta coisa, e talvez a mais importante, é desenvolver o que chamamos de fé operante. Fé que funciona. Fé que se manifesta em escolhas diárias, em pequenos atos de confiança em Deus, em decisões que só fazem sentido se Deus realmente existe e realmente se importa. Tiago 2,26 revela: pois como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Fé viva é fé que age, que toma risco, que se arrisca baseada na palavra de Deus e não em circunstâncias visíveis. E quando você pratica essa fé dia após dia, quando você vê Deus cumprir sua palavra repetidamente, você desenvolve uma confiança que nenhuma emoção pode abalar. É assim que você cultiva a espiritualidade real, não esperando por experiências de pico, mas vivendo consistentemente, dia após dia, em busca da profundidade, em busca do conhecimento, em busca da obediência, em busca da transformação contínua. E quando você faz isso, Deus não só fica perto, Ele habita dentro de você de forma permanente. Você chegou até aqui porque precisava ouvir isso, porque há um dia em que Deus decide se afastar e você não quer ser pego desprevenido. A mensagem é simples. Não confunda a emoção com o Espírito Santo. Construa sua fé sobre a palavra. Cultive obediência. Busque transformação genuína. Obrigado por estar aqui, por abrir seu coração para essa verdade. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal agora. Curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Cada um traz revelações que vão aprofundar sua intimidade com Deus. No primeiro comentário fixado, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias de encontro real, sem performance, só você e o Pai. Que Deus abençoe sua caminhada.